Deixa eu ver como estou. Gente, então é o seguinte. Antes de mais nada, a gente está morrendo de saudades, né? Porque é diferente a gente em casa sozinho aí trabalhar e vocês do lado de lá. Mas, enfim, a gente está fazendo alguma coisa aí e eu acho que vai dar legal. Não somos só nós, é um monte de gente aí. Mas a vontade é imensa estar aí com vocês. Então, gente, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês o seguinte. Nessa nossa turma de métodos quantitativos, nós temos 2 grupos aí. Então, nós temos um grupo, era isso que eu queria conversar com vocês no início da aula já. Nós temos um grupo dessa turma que faz blended. Então, na verdade, o horário da blended, ele vai até às 8h30 ou às 20h30. E tem outra turma que ele tem o horário cheio, que é o horário do presencial. Eles vão falar, professor, mas não tem diferença. E pior que isso aí vai dar diferença, principalmente na questão das avaliações. Porque o que acontece? O pessoal da noite toda, que é o pessoal, vamos dizer assim, na AMI normal, esse pessoal tem as provas comigo aí, que são as 4 provas, né? Então, 4 não, seriam as 2 oficiais, oficial 1 e oficial 2, mais os trabalhos aí no transcorrer da nossa aula. E o pessoal que faz a blended não tem a oficial 2 aí. Então, a oficial 2 vem direto lá da Croton, uma prova pronta para vocês fazerem. É legal porque a prova é mais de boa do que a gente está acostumado a fazer. Esse que é o lado bom da coisa. Aí você vai falar assim, professor, mas e daí? Eu tenho que assistir a aula a noite toda ou eu tenho que assistir a aula até às 8h30? Vejam bem, gente. Como vocês fazem blend, o horário de vocês é até às 20h30. Então, o que geralmente a gente vai fazer? O que geralmente a gente faz é até às 8h30 a gente vê a matéria, vê qual é o conteúdo e essas coisas mais aí. E aí, gente, depois do intervalo, nós ficamos para resolver exercícios e tudo mais. Então, se alguém quiser, né, quando nós estivermos no presencial, quando alguém quiser voltar, por exemplo, eu sou blended, mas eu vou ficar até a última aula. Gente, sem problema algum. Vai voltar, a gente vai trabalhar ali. E você já aproveita e faz as suas atividades também, tá joia? Então, é só para você poder situar. Nós vamos ter logo aí a nossa semana acadêmica, né? E essa semana acadêmica eu até passei no grupo de métodos quantitativos lá, e essa semana acadêmica também vai valer pontos pelo que vocês puderam observar lá. Então, ele pode ter um resumo, não é verdade? Ou a participação das atividades e palestras, tudo online, gente, não tem nada presencial, pelo menos por enquanto. E aí foi uma maneira da gente poder aproveitar também esse tempo que nós teríamos essa semana acadêmica e nós acabamos antecipando ela aí. Então, nós temos os resumos e temos a participação só, tá joia? Então, naquele documento que eu passei para vocês hoje, no grupo de métodos, tá tudo explicadinho lá, qual a pontuação, quanto vale e tudo mais, tá joia? Então, daí vocês observam aquilo lá com carinho, por favor, e a gente, com certeza, vamos participar e vamos fazer dar certo. A aula de hoje, gente, é muito tranquila. Por quê? Porque hoje nós começamos com a parte de estatística. Então, essa parte de estatística, ela é bem tranquilinha. O que nós temos são bastante exercícios aí para fazer, mas que não vão aparecer hoje, é claro. Hoje está bem de boa, porque hoje nós vamos, a nossa aula 2.1, tá joia? Então, a nossa aula 2.1, que nós vamos falar de amostragem. Então, o que vai acontecer? Eu vou provavelmente sair da tela agora, porque nós temos algumas partes que eu destaquei para vocês da nossa apostila da aula 2.1. Então, vocês vejam bem, o que acontece? Como vocês têm uma prova blended lá e é a Croton que manda essa prova, então a gente vai procurar acompanhar o máximo possível a nossa apostila. Mas a gente vai ter bem mais coisa do que está na apostila lá. Mas hoje a gente começa bem tranquilo, bem de boa, e aí a gente vai tocando o barco aí, fazendo as coisas acontecerem, tá joia? Então, vejam bem, gente, nós começamos com métodos quantitativos e nós começamos com função
função do primeiro grau, função do segundo grau. Aí nós tivemos também a parte de sinais, parábola voltada para cima, para baixo, e vimos qual é... Opa, tem gente falando que aconteceu. Alguém chegou a esposa em casa para apanhar. Então, vejam bem, o que acontece é o seguinte, nós vamos trabalhar agora, hoje, nessa aula, nós começamos com a parte de estatística. E assim, gente, não precisa a gente nem destacar muito a importância da estatística quando nós estamos trabalhando, ou seja, em qualquer lugar que a gente trabalha. Nós estamos aí em 2 turmas, né? Nós temos a turma da administração e agronomia, que estão juntos aí, e cada um de vocês já teve alguma experiência com relação a dados, né? Não precisa só ser gráfico, essas coisas, mas dados. E tudo que nós fazemos aí, gente, nós utilizamos esses dados, porque a estatística é a ferramenta que faz a gente trabalhar com o quê? Faz a gente coletar esses dados, armazenar eles, trabalhar com eles, para a gente poder tomar o quê? Algumas decisões. Gente, quando a gente é mais simplão assim, né? Que a gente não faz faculdade, a gente está numa empresa e a gente só obedece o que a pessoa pede para fazer. Então, o teu gerente, o teu coordenador. Agora, vocês têm que pensar que são vocês que vão estar lá em cima e vocês que vão ter que conduzir esse povão. Então, na verdade, a parte da estatística, sim, é essencial, gente. Algumas vezes, de repente, você já falou assim, nossa vida, mas, ó, vou ter que contar, meu amigo, como é que esse conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas eu vou ter que contar o seguinte, olha, se fosse você, eu não faria isso, porque quando eu fiz isso, aconteceu tal... Então, quer dizer o quê? Isso é estatística, isso são dados. Então, nós temos algumas fases da estatística que nós vamos passar tudo por elas. Então, a primeira fase que nós temos, na verdade, é essa coleta de amostras, que é o que a gente vai ver hoje. É uma das coisas mais simples que tem, bem de boa. Então, é essa coleta que nós vamos ter, que são as amostras. Então, raciocine comigo. Você quer montar um negócio, você quer fazer um estudo sobre determinado assunto. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que fazer o levantamento de dados. Então, esse levantamento de dados que você faz é o que a gente vai aprender hoje. Então, você faz esse levantamento de dados, aí, beleza, fez o levantamento de dados. Aí, o que você tem que fazer? Você vai organizar esse trabalho nosso aí. Então, essa organização já é uma outra aula. Então, você vai organizar esse trabalho aí, beleza. Depois que você organizou esse trabalho, você vai fazer o quê? Um estudo sobre os dados que você apanhou. Então, vai fazer esse estudo e depois, qual é a próxima fase? A próxima fase é você apresentar esses dados. Porque quando você faz uma análise estatística ou quando você coleta dados, alguma coisa assim, qual é a tua perspectiva? Que você possa apresentar esses dados para alguém ou simplesmente para você mesmo. Mas você tem que fazer esta apresentação. Ninguém vai sair na rua falando assim, hoje eu vou coletar dados das pessoas que são maiores ou que têm mais idade que 60 anos. Daí você vai falar assim, mas por que você está fazendo isso? Vai falar, não sei, me deu vontade assim pela rua. Não, você tem algum objetivo, alguma meta que você quer cumprir. Então, exatamente esse trabalho aí que você faz, essa apresentação, ou se for para você mesmo, para a tua empresa, ou para o teu trabalho, em cima dessa apresentação ou dessa conclusão, é que você vai tomar as decisões, que é a parte pior que a gente tem. É essa tomada de decisões que a gente precisa enfrentar. E eu sempre digo assim, quando a gente vai ficando mais responsável ou com uma maior maturidade, por exemplo, o que é que nós fazemos? Nós vamos tendo mais responsabilidade. E uma dessas responsabilidades é essa apresentação, essas decisões que a gente toma aí. Então, eu fiz um breve trabalho em cima disso. Nessa aula de vocês, na 2.1, gente, os exercícios do final da aula, todos eles são exercícios teóricos. Então, claro, a gente vai explicar, vai passar algumas coisas aqui,
e você tem condições de responder eles lá. Mas o mais importante hoje é a gente vê alguns modelos, como é que nós podemos coletar esses dados, que é o que nós chamamos de amostras. Então, o que é que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou agora passar para vocês, eu vou sumir da tela aqui, vou passar para vocês alguns pontos que eu achei, alguns pontos sobre a questão da estatística, alguns pontos principais para a gente tocando a aula. Então, vocês não vão me ver por enquanto, igual eu não estou vendo vocês, que ninguém quis mostrar o rosto aí, belezinha? Valeu? Então, o que, que eu faço? Eu vou passando para vocês e vou falando e vocês vão me ouvindo. Qualquer dúvida que vocês tenham é só resmungar no microfone aí, gente. Eu já paro e a gente já conversa o que tem. Belezinha? Então, vamos começar lá. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Aqui um PowerPoint bem simples que eu fiz aqui para vocês. Então, ele tá carregando aí. Vamos tentar novamente. Ele diz que não foi possível. Deixa eu pegar ele aqui. E daí... Eu estou com uma dúvida. Fale. Aqui no meu AVA está aparecendo que eu tenho essa matéria blended, mas eu tenho aula inteira presencial. É que, na verdade, o que acontece na blended é que ela, na verdade, ela não é a noite inteira, sabe? Se ela é blended, ela é a metade da aula só. Porque, na verdade, a ideia da blended, o que acontece? A ideia da blended é, na verdade, fazer com que o aluno... Oi, pode falar? No caso, então, os alunos de agronomia são só blended? Olha, são alunos de agronomia e são alunos de agronomia e tem alunos de administração também. São os que têm a matéria blended aí. Eu não tenho agora bem certinho quem são vocês da blended aí, mas eu prometo para vocês que depois eu passo até no grupo quais são os alunos da blended e quais são os alunos da normal, belezinha? Mas não é para faltar a aula, pelo amor de Deus. Só um minutinho aí que eu vou só pegar aqui o arquivo, gente. Só um minutinho. Vamos lá. Compartilhar. O cara tá pedindo para eu tentar mais tarde. Que benção. Então, na verdade, gente, o que acontece é a questão que a gente precisa ver bem, porque a gente precisa ver bem isso, e eu fui descobrir essa semana. E outro detalhe, tinha bastante gente falando lá da questão que as notas não estavam aparecendo, né, no AVA. Então, eu vou dar uma olhadinha hoje. Hoje à noite eu já vou dar uma olhada, amanhã eu já falo para vocês. Você está procurando alguém ou não? Porque você já tem, se eu não me engano, uns 900 pontos aí. Tá joia? O pessoal que está indo para a aula lá, já que fizemos a lista, já tem 900 pontos. Então a gente só tem que cuidar lá para não... Eu uso livre, a gente perder isso. Mas é de boa. Fica bem tranquilo. Professor. Oi. Lembra aquele dia que teve uma palestra lá, que a gente acabou não tendo aula? Tem como fazer uma revisãozinha sobre o conteúdo daquele dia? Qual que era aquele conteúdo? Você lembra? Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu não registrei a aula aquele dia, né? Porque
eu não registrei aula, tanto é que, se você ter uma ideia, hoje nós teríamos que estar mais ou menos na aula 2.3, 2.4, e a gente está na 2.1 ainda. Então, eu dei eu voltei um pouquinho, né, para não prejudicar vocês lá, mas não tem problema. E depois, aquele dia, não teve, se eu não me engano, não teve aula lá, que foi aquele dia que as meninas foram pro bar, não foi? E a gente ficou em casa trabalhando, não foi isso? Aquele dia que tinha uma palestra lá, que tinha que dar uma caixinha de bombom, uma barra de chocolate para assistir. É bem esse dia, professor, que a gente foi... Né? As meninas vão testar e nós ficamos em casa daí, né, trabalhando. Valeu! Era dia da mulher! Nesse dia aí eu não registrei matéria, não. Esse dia foi só uma palestra mesmo. Mas não tem problema, a gente já dá um jeito com isso aí. Deixa eu puxar ele aqui. Gente, só estou fazendo isso que eu experimentei hoje, deu certinho aqui, mas agora não. Uma benção que ele não abriu os nossos exercícios aqui, para eu passar para vocês. Mas faz parte, não tem problema. Aqui. Lá tem gente com tosse, pelo amor de Deus, fique em casa. Por favor. Já está aqui na mão. Gente, então vejam bem. Primeiro de tudo, alguma parte... Gente, e se sintam à vontade aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só falar no áudio aí. Eu não escuto na primeira, mas daí a gente para e vai embora. Então vejam bem. Primeiro, uma definição que tem na apostila de vocês, que ele fala que a estatística moderna é uma tecnologia quantitativa para a ciência experimental e observacional, que permite avaliar e estudar as incertezas e os seus efeitos no planejamento, e a interpretação de experiências e de observações de fenômenos da natureza e da sociedade. Então, isso aí é só uma questão, uma definição de estatística moderna que ele passa para nós. Veja que ele fala uma palavra bem importante que a gente vai ver daqui a pouquinho. É a questão da quantitativa. Então, nós temos dois tipos de análise. Nós temos análises quantitativo e qualitativo. Então, são duas análises diferentes que nós temos aí. Tá joia? Então, daqui a pouquinho a gente já vai ver a diferença das duas aí. Gente, vejam bem, esse começo de estatística ele é um pouquinho chatinho, que ele tem teoria, mas daqui a pouco a aula inteira, a noite inteira vai ser só continha, que beleza. Gente, quando ele fala em estatística, nós temos uma palavra que é chamada de população. Então, em estatística, população não são todas as pessoas que existem. População é a seguinte, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, sobre eleições, beleza? Vou falar de eleições. Tá. Qual é a minha população para eu falar desse termo de eleição? A minha população são as pessoas maiores que possam votar. Essa é a minha população, tá joia? Por exemplo, eu vou fazer uma análise, falando em agronomia, eu vou fazer uma análise sobre a colheita de soja, beleza? Qual é a minha população? A plantação de soja. Não adianta querer falar de feijão, querer falar de milho, é soja. Então, quando eu falo em população em estatística, significa o quê? Significa que eu estou trabalhando com as pessoas que fazem parte daquele ambiente, ou das coisas e objetos que vão ser estudados. Aí nós temos dois tipos de população. Nós temos a população finita e temos a população infinita. Beleza. Qual é a diferença das duas? População finita por exemplo, quando eu vou pesquisar, eu vou fazer o seguinte, na população finita, eu vou contar numa empresa quantas pessoas, por exemplo, possuem carro. Por exemplo, é uma pesquisa que eu vou fazer, quantas pessoas têm carro. Então, se é naquela determinada empresa, o que vai acontecer? A minha população ela é finita, tá joia? Agora, nós temos a finita e temos a infinita. O que é infinita? Aí você vai falar assim, por exemplo, nós temos, até o livro traz exemplos lá, de formiga cortadeira, um negócio assim que ele diz lá, não entendo muito de formiga. Então, o que acontece?
Aí ele fala assim, se ela é uma população finita ou se ela é uma população infinita. Você vai dizer aqui, professor, ela é uma população finita. Por quê? Porque eu quero só aquele tipo de formiga. Errado, gente. Porque, na verdade, o que acontece? Embora ela seja uma população finita, você não vai conseguir abranger todo mundo. Então, ela acaba se tornando uma população infinita. Então, é mais ou menos assim. Quando eu vou entrevistar alguém e eu entrevisto essa população 100% dela, eu digo que é uma população finita. Agora, quando eu vou fazer uma pesquisa ou vou falar de entrevistar alguém, o que significa? Ela se torna uma população infinita, quando eu não consigo verificar ninguém ou ver ninguém. Ana, pode deixar o teu vídeo lá, tá? Não precisa ter medo, pode ligar. Gente, e vejam bem, e daí eu vou falar o quê? Eu vou falar de amostra, gente. Quando eu vou falar de amostra, o que é, na verdade, a amostra? A amostra, eles dizem que é um subconjunto da população. Então, na verdade, o que acontece? A amostra, como a própria palavra fala, e para a gente parece tão nítido, eu vou pegar, coletar uma amostra. Então, quer dizer, eu vou coletar alguns pedaços daquilo que eu preciso trabalhar, tá joia? Então, população e amostra. A amostra são os pedaços que eu preciso coletar aí para poder fazer o meu serviço aí. Vejam bem, outros objetos de estudo também, nós temos dois. Nós temos também que nós falamos de censo. Então, nós temos na nossa apostila a diferença entre censo e amostragem. Então, o que acontece? O censo corresponde ao processo de coleta de dados de toda a população. Isso é o censo. E a amostra de um pedaço da população. Mais para frente nas nossas aulas, a gente vai até aprender a verificar quantas pessoas eu tenho que entrevistar para fazer isso aí. Quem de nós, assim, não pensou um dia, Deus abençoe que não, né? Que pensou um dia assim e falou assim, nossa, professor, o pessoal disse que a tendência, por exemplo, de intenção de voto, ou alguma coisa assim, a tendência que ele traz, e de como é que ele pode falar do Brasil inteiro se eu não respondi a pesquisa? Como é que isso acontece? Gente, tem todo um tratamento por trás disso. Se vocês lembram, eles dizem assim, olha, essa é a nossa relação para uma proporção, um percentual de 5 pontos de erro a mais ou 5 pontos a menos. Então, existe todo um parâmetro para a gente trabalhar com isso aí. No nosso estudo, a gente não vai chegar a calcular ou montar as fórmulas para fazer isso. Mas eu vou passar para vocês uma formulazinha no Excel bem de boa, bem tranquilo aí, para vocês poderem entender essa parte e vocês vão ver que vai ser bem legal até mesmo. Só que ele se joga os valores no Excel ali, já tem as partes legais, ele já diz quantas pessoas você tem que entrevistar aí. Então, veja bem, se a estatística faz parte da matemática e a matemática é uma ciência exata, então eu vou falar que a estatística é exata? Sim, gente. Mas é uma ciência exata que não me dá exatidão, porque daí 5 pontos para mais ou para menos, é isso mesmo que funciona, gente. Sabe, por ela ser um ramo da matemática aí, tá joia? Então, o que acontece com os censos, gente, é que, só terminando essa parte de censo e amostragem, no censo, elas são feitas de vez em quando. Por quê? Porque dá muito trabalho. Porque você tem que entrevistar todos, por isso tem censo de não sei o quê, censo não sei o quê. Ele dá muito trabalho. E a amostragem não, gente. A amostragem, nós temos empresas aí, praticamente especialistas em esse tipo de trabalho de fazer pesquisas, coletar dados e trabalhar com esses dados e fazer a apresentação. Quem sabe aí, entre vocês, né? Quem sabe aí, amanhã ou depois não tem alguém de vocês montando uma empresa aí de pesquisa, uma empresa de estatística aí, né? Que benção, gente, eu vou ficar bem feliz, graças a Deus. Então, vejam bem, gente. Aí, o que ele fala, assim, a questão que nós vimos lá, a parte quantitativa e a parte qualitativa do nosso trabalho. Então, é o seguinte, a parte quantitativa é expressa por números. Então, é só você lembrar, quantidade quantitativa expressa números. E a parte qualitativa representa para nós não números,
mas ele pode representar, tipo, qualidade. Você já foram em algum lugar assim que você vai no caixa, não vou falar que é uma determinada farmácia aqui de Ponta Grossa, não estou fazendo propaganda. Quando você vai no caixa, tem uma caixinha eletrônica que ele pede para você apertar, e ali tem as carinhas, né? Carinha de feliz, carinha de sério, carinha... Então, você aperta ali. Aquilo é uma pesquisa qualitativa, beleza? Então, existe a diferença de quantitativa e qualitativa. Quantitativa, você daria nota para o atendimento. Então, por exemplo, de 0 a 5, diga a sua nota. Onde 0 representa totalmente insatisfeito e 5 representa totalmente satisfeito. Se vocês notarem que na hora da gravação ele fala assim, primeiro a parte boa, dê a sua nota, sabendo que é de 0 a 5, onde 5 representa totalmente satisfeito e 0 totalmente insatisfeito. Então, isso é quantitativo. Isso aí é qualitativa. Ou você gostou ou você não gostou. Agora, quando ele vem, dê a sua nota de 0 a 5. Aí você vai lá e põe nota, por exemplo, 2,5, 3,5, 4,5. Aí é nota, aí é quantitativo. Belezinha? Aí o que mais que acontece, gente? Nós temos alguns tipos de variáveis. Então, nós temos o seguinte. Nós temos, deixa eu fazer mais para baixo um pouquinho aqui. Nós temos as variáveis. O meu quadro é bem pequeno, senão eu já tinha usado o quadro inteiro lá na faculdade. Então, aqui das variáveis, nós temos aqui as quantitativas e embaixo nós temos as qualitativas. Esse gráfico aqui, o organograma, você tem lá na apostila também. Aí, gente, as quantitativas, elas se diferem em discretas. Então, elas podem ser discretas. E também elas podem ser contínuas. Discretas e contínuas. Gente, tudo isso aí eu preparei para vocês hoje no PowerPoint. Eu fui 2 vezes apertar ele, ocorreu um erro, não podemos agora compartilhar o seu arquivo. Abençoado, gente. E daí, vejam bem, e daí nós temos as qualitativas que são divididas em ordinais, aqui, e a qualitativa também, que são as nominais. Gente, vejam bem, eu não costumo, assim, por exemplo, em prova, eu não costumo cobrar, assim, essas partes de teoria. Claro que você tem que ter uma noção do que está acontecendo, o que é cada uma se aparecer. Mas eu jamais vou colocar para vocês lá, dizer assim, diga quais são os 2 itens de uma variável quantitativa. Não, gente. Eu preciso que vocês tenham na cabeça o que é quantitativo e o que é qualitativo. E agora nós vamos passar por cada uma dessas aqui para você poder entender e sentir o que é essa parte nossa aí. Então, vejam bem. Primeiro, quantitativa discreta. Aquela que, em geral, assume valores inteiros ou um número finito de valores bem definidos. Então, essa é da discreta. Assume valores inteiros. Então, dê sua nota de 0 a 5. São valores definidos. Então, quantitativa contínua. Quantitativa contínua. Aquela que pode assumir qualquer valor, inteiro ou não, dentro de um intervalo de tempo. Então, por exemplo, quantitativa discreta. Dê sua nota de 0 a 5. Você vai dar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Lembra da nossa primeira aula de conjuntos numéricos lá? Então, são números naturais. Agora, quantitativa contínua. Você pode ir lá, eu quero dar, por exemplo, para ele 2,5. Eu quero dar para ele 2,8, 3,5. Entenderam a diferença? São diferenças bem básicas assim e simples. Vamos para a qualitativa. A primeira delas, qualitativa ordinal. São aquelas não numéricas que apresentam uma ordenação entre seus valores. São aquelas não numéricas que apresentam uma ordenação entre seus valores. Então, por exemplo, cor dos olhos. Cor dos olhos, vamos dizer, deixa eu pensar coisa mais legal, eu ia falar de peso, mas daí peso vai ficar ruim, gente, eu não quero falar disso agora, porque
É só comendo e engordando. Então, vamos lá. Cor do cabelo, cor dos olhos, a altura da pessoa, então, tamanho dos pés, então, quer dizer, peso. Então, o que acontece? Elas são aquelas não numéricas. O peso, gente, não é você falar lá, tipo, eu que tenho 70 quilos. Não é isso. É você falar, não, ele é magrão, ele é... O que vem depois do magro? Gostou? Quer dizer, ele é magrão, tipo eu, ele é gordo, ele é obeso, daí tem obeso mórbido, tudo aquelas coisas lá. Isso são qualitativas ordinais. Belezinha? Nossa, por que falar de peso, gente? Deus do livro, já estou com os... Qualitativa nominal são aquelas não numéricas que não possuem ordenação entre seus valores aí. Então, você pode falar do magro, ou obeso mórbido, ou você pode falar do gordão, que está no meio. Então, ele não tem uma sequência. Esse ordinária, gente, ele lembra para nós, assim, da questão da ordem. Então, ele tem uma sequência. Belezinha? Simples assim. Vamos lá para frente. Oi? Pode repetir a definição, por favor? Não entendi. Ordinais e nominais? Repetir a definição da qualitativas ordinais e nominais? A qualitativa ordinal, conforme está na apostila de vocês, diz assim: aquela não numérica que apresenta uma ordenação entre seus valores. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, você começa com o piazão magrão, tipo eu, aí vem o magro, vem o gordo, vem o obeso mórbido, e daí vem Jesus na vida do cara, beleza? Então, ela fez uma ordem aí. E a qualitativa nominal, ela não tem essa sequência, ela também não é numérica, mas ela não tem essa sequência. Por exemplo, eu estou triste, aí eu estou meia boca, aí eu já estou ficando sério, aí eu já estou ficando feliz, e daí eu estou super feliz. Entende? Então, ele não precisa ter essa ordem aí. Belezinha? Essa é uma ordem. Qualquer desses parâmetros aí, gente, vocês têm na apostila de vocês lá na 2.1, tá joia? É por isso que eu falei para vocês. O que você precisa saber são dois pontos distintos. O que é quantitativa e o que é qualitativa. Quantitativa, quantidade, números. Ela é expressa através de números. Qualitativa significa qualidade. Então, qualidade, se você está bem ou se você está mal, se você está magrão igual eu, se você está gordo, se você está estourando. Então, é essa a diferença, quantitativa e qualitativa. Belezinha? Aí, na quantitativa, você tem as discretas, que praticamente são números inteiros. As contínuas, que podem ter números quebrados no meio. Quando você fala de qualitativa, elas podem ser ordinárias, que vêm sempre em ordem, triste, alegre, felicíssimo, ou elas podem ser nominais. Nominais não tem nada a ver uma coisa com outra. Tudo bem? Você tem que perguntar, eu não vejo vocês. Ou para mim só tem 3 aqui, gente. Só tem o Adelson, o Wanderson e o Victor agora aí. O resto sumiu tudo. Só Jesus na calça. Vamos lá para frente. Mas tem uma galera aí. Tem? Eu não consigo ver, cara, do céu. Nós estamos aí na quebrada aí, Então é isso, senhor. Bem louco, hein? Estamos aí, professor. Beleza. 40. Ó, a turma da economia dominando o negócio aí. Deus É abençoe. nóis, tudo nosso, nada deles. Eu acho que conforme vocês vão falando, vai aparecendo as iniciais do nome de vocês aí. nós tá aí, um dia após o outro. Eu quero falar com vocês agora. Por exemplo, uma amostra contínua que nós temos. Abaixa o áudio, professor. Eu já ouvi falar. Aumente o áudio, professor. Ô, professor, não tá escutando nada aí. Ih, ele vai ficar dando aula aí. De avulso, bem de avulso. Ih, agora saiu de vez. Ô, cavalo, aumenta o áudio, hein? Ô, professor, subiu. Oh! Foi? Já era. Vai embora.
professor, caiu fora Já da era. chamada. Pode abandonar, troço. Por quê? Acabou a Ô, aula. viado. Aí nós Vamos temos pro bar. também a questão das Voltou. amostras também, que se referem a Bar. determinados, são periódicas. Então, de Professor, tanto em volta tanto tempo são feitas essas amostras. Então, são N tipo de amostras que a gente tem. Com relação a essa amostra, gente, nós começamos com o nosso trabalho, gente, da questão daquele resumo que eu falei para vocês no primeiro dia de aula. Que resumo que era esse? É um trabalho, é como se fosse um artigo que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Essa nossa aula seria a primeira aula que você iria trabalhar. Então, por exemplo, o Wanderson... Viu os passarinhos? Então, vejam bem. Gente, o que acontece? Então, se você é de agro, o que é que você vai fazer? Você vai começar hoje... Não era o Wanderson, desculpa aí, Wanderson. O que acontece? Quando você faz agronomia, você vai escolher hoje, essa semana, até a semana que vem, você vai escolher alguma planta, algum trabalho que vocês queiram fazer voltados para a área de vocês. Então, você vai escolher uma amostra de 50. Mas 50 o quê? Não sei. Por exemplo, tem gente que vai escolher 50 mudas de trigo para contar quantas espigas tem em cada planta dessa. Tem gente que vai escolher 50 pés de feijão. Para quê? Para ver quantas folhas tem em cada pezinho de feijão. Então, para o pessoal de agro, você vai escolher alguma coisa que você vai fazer um estudo. E o legal disso aí é que em cada aula que nós vamos passando, nós vamos aprendendo uma coisa diferente. Então, por exemplo, essa semana é a semana de você escolher qual é a amostra que você vai fazer. Eu sou da administração, professor. Beleza. Então, o que é que você vai fazer? Professor, eu estava pensando que o pessoal atrasa muito na empresa, então eu estou pensando lá em coletar uma amostra e horário que o pessoal chega atrasado na hora do serviço. Quantos minutos? Eu vou colher uma amostra de minutos. Ou, por exemplo, eu vou pegar, durante um mês, 50 pagamentos para um determinado fornecedor. Gente, o importante é que vocês escolham o que é que querem trabalhar. Tá joia? Por quê? Porque hoje nós vamos ver amostras. Então, você vai coletar essas amostras. São 50 no mínimo. Na próxima aula, a gente vai ver, por exemplo, medidas de tendência central, que é média, moda e mediana, por exemplo. Aí você vai usar essa amostra que você pegou e vai calcular a média, a moda e a mediana. Aí, numa outra aula, nós vamos ver medidas de dispersão. Você vai pegar essa tua amostra de hoje, que você já calculou média, mediana, moda, e vai calcular também as medidas de dispersão. E o que é que nós vamos fazendo? O que nós vemos em sala de aula, vocês vão aplicando na realidade. Então, se você começar hoje, você não vai se apurar. Por quê? Porque quando a gente chegar no final do nosso trabalho, você já tem o trabalho pronto. Então, significa o quê? Vai coletando, então vai semana por semana. Aí, gente, depois a cada semana a gente vai conversando com os exemplos que a gente quer fazer. Tá? Então, sem medo de ser feliz, a gente vai fazendo agora. Se você dizer assim, eu não vou essa semana, quieto, não estou afim, eu vou deixar para fazer depois. E você vai postergando. Primeiro, lá no final do semestre, o teu trabalho não vai estar legal, gente. Aí você vai dizer assim, doutor, meu trabalho está legal sim. Viu? Está legal porque está bonito, está encapado, tem os dados ali, tem as coisas, mas não é isso que o doutor quer, cara, que não. O que eu quero? Eu quero é que você, aos poucos, vá vendo a utilidade do que nós estamos aprendendo na realidade de vocês. É isso que eu quero, é isso que me interessa. Sabe, continha, claro que precisa, a gente precisa fazer certo. Mas o que eu quero é que vocês sejam capazes de aplicar tudo que a gente está vendo no dia a dia de vocês. Então, se você é de agronomia, você vai lidar com alguma coisa de agronomia. Se você é de administração, você vai cuidar de alguma coisa da empresa. Pode ser da minha empresa, ou seria mais legal ainda, gente. Se for da tua empresa, é sensacional. Senhor, mas no momento, tipo assim, eu não estou trabalhando, não tem problema, gente.
tem problema. Você vai pesquisar alguma coisa e vai montar essas amostras aí. Tá joia? Mas depois a gente vai falando mais sobre isso aí, eu vou dando mais ideias. Então, só ponho na cabeça de vocês. Qual é o meu trabalho até semana que vem? É coletar amostras. Esse o meu trabalho que eu tenho para fazer. E depois até a disso aí... aula. Oi? Até a próxima aula. Veja bem, eu digo na próxima aula para não deixar acumular para vocês. Foi a Ana que fez a pergunta? Isso. Tá jóia. Então, veja bem, não é que você agora, semana que vem, você vai me mostrar ou na sala de aula, se a gente voltar, ou aqui, né? Tipo assim, professor, tá aqui a minha colega. Não é isso. Eu só digo por quê? Porque você vai fazendo de pouquinho a pouquinho. Então, o primeiro passo qual foi? Coletar amostra. Fiz bem de boa, professor, bem sossegado. Eu tive uma aula, eu fui numa plantação, já olhei lá por metro quadrado, não tem problema, bem legal. Por exemplo, o semestre passado, nós tivemos alguns alunos de agronomia que eles pegaram 50 metros quadrados, então eles fizeram uma madeirinha de 1 por 1 por 1 por 1, 1 metro quadrado, e daí eles foram lá num determinado lugar da plantação e cercaram aquela plantação, 1 por 1 por 1, e contaram quantas plantas tinha ali. Só que eles não fizeram uma do lado da outra, porque em determinados locais a gente tinha mais plantas, em determinados locais menos plantas, então eles fizeram essa amostragem, foram 50 amostras, cada amostra eles contavam quantas plantinhas, depois de 1 mês, 2 meses, quantas plantas brotaram, germinaram, que estavam ali. Então foi o trabalho deles, era de soja, se eu não me engano, que eles fizeram. Então, quer dizer, é o trabalho que eles fizeram. Então, por exemplo, você vai colher. Beleza, vamos lá colher soja. Porra, beleza. Quantas toneladas de soja, por exemplo, uma máquina agrícola consegue colher por dia? Então, nesse dia ela colheu tanto, no outro dia ela colheu tanto. E você pode fazer de 50 dias. Professor do céu, mas não dá 50 dias, homem do céu. O cara vai ficar 2 meses só colhendo. Fazendinha. Na verdade é o seguinte, você pode fazer por horas. Você pode fazer elas tantas horas de trabalho, cada hora ela coletou um tanto de soja. Então, fica à vontade. O pessoal da administração, a parte financeira, a cobrança, quantos a pagar, quantas a receber. Que benção, né? A gente receber é tudo de bom. Tá joia? Então, essa semana, o trabalho de vocês, que eu não vou ver semana que vem, eu não vou ver isso, é você achar um produto para você colher a amostra para começar os seus trabalhos. Veja, eu vou ver esse trabalho de vocês mais ou menos daqui 1 mês, daqui 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses. É aí que eu vou marcar, nós vamos ter uma noite, vou marcar, gente, hoje vem tal turma para me mostrar como que está o andamento do trabalho. Tá joia? É isso que a gente vai fazer. Mas a cada semana, vocês vão ver que conforme a matéria, eu vou falar para vocês, gente, não esqueçam de trabalhar com os objetos ou o que vocês estão fazendo lá. Tá joia? Mas não se preocupe, é bem de boa. Primeiro, pensa essa semana o que é que você vai coletar, com o que você vai trabalhar. Por exemplo, eu tinha gente semestre passado que fez de altura de eucalipto, por exemplo. Daí ele pegou lá numa determinada região e em outra região. Mistura eles ali e vê o que está acontecendo. Teve gente que fez quantidade de adubo na plantação. Então, quer dizer, aí, gente, são N coisas diferentes que podem fazer. Eu só quero que você pense, puxa, eu quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo. Senhor, eu não tenho onde trabalhar. Não, então beleza, eu não trabalho, eu não tenho onde ver. Beleza, o que a gente vai fazer? Vai procurar alguma coisa para você estudar, algum dado para você estudar para fazer isso. Belezinha? Joinha? Qualquer coisa, gritem aí, gente, pelo amor de Deus. Gente, então vejam bem. Nós temos um primeiro exemplo, e daí que eu vou falar para vocês de amostragem estratificada proporcional, ou amostragem proporcional estratificada, é a mesma coisa, só muda as palavras. O que é isso, professor? É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu apagar o nosso quadro aqui. A amostragem proporcional, ela nada mais é estratificada proporcional, é nada mais, nada menos que isso aqui. Por exemplo, nós temos 2 turmas e nós vamos fazer uma votação. Em uma turma, vamos chamar que é a turma A, eu tenho aqui, por exemplo, 80 alunos na turma A.
E na turma B, eu tenho 20 alunos. Tudo bem? Turma A, eu tenho 80 alunos. E turma B, eu tenho 20 alunos. Beleza. O que é que o diretor da faculdade quer? O diretor quer que eu, desses 100 alunos que eu tenho aqui, desses 100 alunos, ele quer que eu pegue 10 alunos da turma A e B. Ele simplesmente diz assim, ó, gente, eu preciso que nós precisamos decidir alguma coisa, e eu preciso que você traga 10 alunos aqui na minha sala, que tem a turma A e a turma B. Gente, o que é que a maioria das pessoas fazem, ou não é a maioria das pessoas, ou enfim, o que é que você diz? Ah, ele quer 10 pessoas? É de boa? Então, beleza, o que eu vou fazer? Vem aqui, gente, vem 10 pessoas da turma A e vem aqui. Quantos que eu falei? 10 pessoas? Então, vamos fazer assim. Ó, vem as 5 pessoas da turma A e vem as 5 pessoas da turma B. Belezinha, de boa. Vem 5 de cada turma aqui, vamos lá falar com o diretor. Gente, é um tipo de amostra, sem problemas algum. Mas o problema dessa amostra é o seguinte, o problema dela é que ela não é justa. Não é verdade? Então, você veja bem, você tem uma turma que tem 80 alunos e você tem uma turma que tem 20 alunos só. E daí você pega o mesmo número de pessoas de cada turma, não está legal isso aí. Então, isso, o que tem que acontecer? A gente tem que ser o mais justo possível. Então, é aí que entra a amostra estratificada proporcional. Proporcional a quê? Proporcional ao número de pessoas que a gente está trabalhando aqui, gente. É isso que ele quer. Proporcional a esse número de pessoas. Beleza. Então, não seria 5 e 5? Não, pode ser. Quando você vai coletar amostra, gente, não tem nada de mais. Mas não é justo, não é justo. Então, o que é que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu preciso verificar qual é a porcentagem de pessoas que eu quero. Ah, ele pediu para mim, ele quer 10 pessoas. Se ele quer 10 pessoas, significa o quê? Que 10 pessoas correspondem a quantos por cento de 100 pessoas? 10%. Eu agora falando 10%, não é 10, eu me lembrei de um vídeo, eu não vou falar o nome. Então, vejam bem, gente. 10 pessoas, do total de 100. Já peguei números fáceis para ficar mais legal. Então, significa o quê? Que de todos os alunos da turma A e da turma B, o que é que ele quer? Ele quer um total de 10% dos alunos. Tá joia? Então, o que seria... Deixa eu cortar aqui. O que seria justo nesse meu trabalho? O que é justo aqui? Eu calcular quanto é 10% de 80 e eu calcular quanto é 10% de 20 alunos. Então, na verdade, o que é que vai acontecer? Eu estou tendo uma divisão proporcional, gente. 10% de 80 e 10% de 20. Então, significa o quê? Significa que eu quero 10% de 80, 8 alunos. 10% de 20 alunos, 2 alunos. Que, do mesmo jeito, vão estar aqui, vão fechar os meus 10. E aí, gente, aí nós somos justos. Por quê? Porque conforme a quantidade de pessoas na turma, é o que elas vão nos representar. Então, antes de mais nada, é você descobrir quantos por cento de alguma coisa você quer. Então, nesse caso, eu vou mandar 8 alunos da turma A e vou mandar apenas 2 alunos da turma B. Belezinha? Esse é o nosso maior cálculo de hoje, gente. Esse é uma bênção. Oi? Não dá para entender nada o que está escrito no quadro aí. Não dá? Não, tá muito ruim a imagem. O homem. Mais alguém? A minha imagem tá boa. A minha imagem tá boa? Eu não sei quem que falou comigo. Foi o Marcos? Isso, professor. Deve ser a tua internet que tá ruim. Marcos, de repente a internet. Ou tente fazer assim, Marcos. Clique no painel do teu programa aí e coloque fixar.
Que ele vai aparecer eu na tela inteira, Maurício. Bonito do jeito que tá. Beleza. Experimente lá, que às Aonde, vezes professor? Oi? Você clica do Achei. lado, achou? Massa. Aparece eu inteiro, né? Tá aparecendo, mas não tá dando certo aqui. Mais gente no grupo tá também. Ah, é? É, tá tudo travado aqui. Ah, aí o que acontece? O João tá querendo falar lá, mas o microfone dele tá no mudo lá. Deixa eu ver se eu puxar mais pra frente aqui. Melhor dessa metade, ver só o quadro. Hã? Melhorou aí ou não? Tá bom. Agora melhorou. Opa, então beleza. Professor, Então, só nós dar um. Só que o quadro que fica aí. Ainda bem que o quadro é pequeno. Então vejam bem, gente. você não experimenta na próxima aula fazer colocar uma live simultânea no YouTube? Se tá ruim aqui no programa, vai lá no YouTube. Gente. Adelson no evento moda. Comprar um docinho. Essa nossa aula, gente, que nós estamos fazendo, eu estou gravando ela, joia? Então, no que a gente grave ela, ele vai para o YouTube e daí no Ava de vocês também. Aí vocês vão clicar no Ava, ele leva direto para o YouTube também. Tudo que a gente está falando aí. Por isso, cuidado, gente, com o que vocês estão falando. Eu tenho que me cuidar demais aqui. Porque senão só Jesus na causa, gente. Então, mas a aula vai ficar gravada, tá joia? Sem problema. Né, professor? Hã? Eu não entendi. O pessoal pediu para ir para Ambev, gente. Só não dá para ir para Ambev. Ambev é só dar aquele óculos VR que dá para você ir. Não dá para ir agora. Deus o livre. Vamos deixar passar aí. Mas que nós vamos ferver, gente. Bom. Tomar uma? Deixa eu apagar. Então, aqui só voltando, gente. Conforme ele queria 10 pessoas, o que é que eu fiz? Primeiro pensamento meu foi o seguinte: vou pegar 5 de cada um e fechou o pacote. Beleza, você pode fazer isso? Claro. O problema é que você não está sendo justo. Então, o que é ser justo? O justo, gente, é você... Vou baixar aqui, ó. O justo é você fazer o quê? Você verificar que 10 pessoas correspondem a 10% do total. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. 10 pessoas correspondem a 10% do total. Então, o que acontece aqui? Você vai calcular quanto é 10% de 80, que dá 8 pessoas. Você vai calcular 10% de 20, que vai dar 2 pessoas. Então, aqui você fecha os 10 do mesmo jeito, 8 do A e 2 do B. Isso é a amostra estratificada proporcional. Agora, deixa eu virar um pouquinho, voltar aqui. Aí pode aparecer uma pergunta que eu sei que está ali na cabeça de vocês. É o seguinte: professor, como é que eu sei quantos por cento uma coisa corresponde da outra? Gente, isso aí é bem simplesinho. Quando você tem algo menor, um valor menor, e você quer saber quantos por cento ele é do total, basta pegar o valor menor, dividir ele pelo total, pega o menor, divide pelo total e faz vezes 100. Pega o valor menor, divide pelo total e faz vezes 100. É só isso. Então, por exemplo, se eu quero 10 pessoas e um total de 100 pessoas, quantos por cento isso corresponde? Só que fiquem felizes, gente, que esses são números redondinhos bem de boa, porque é a explicação. Daqui a pouco você vai precisar da calculadora aí. Então, vejam bem. Menor, 10 pessoas, de um total de 100 pessoas. Se eu quero em porcentagem, eu faço vezes 100. Gente, às vezes, para o nosso serviço que nós vamos ter aqui, ele não precisa você multiplicar por 100. Isso aqui é só para você fazer a conta e achar 10%, tá joia? Mas você não precisa essa multiplicação por 100. Por quê?
Porque quando você faz o 10 divididos por 100, você vai achar o 0,1, que é o coeficiente de multiplicação. Então, quer dizer, você vai pegar cada valor daquele e vai multiplicar por 0,1. Ou seja, você vai calcular 10% de cada um deles. Aí você já sabe. Senhor, mas agora tem uma pergunta para você, que o bicho vai pegar agora. E daí? Daí vamos supor o seguinte. Vamos supor que a gente está resolvendo a encrenca do exercício lá e apareceu que da turma A eu preciso de 10% de 75 alunos. Da turma B, eu preciso de 10% de 84 alunos. Da turma C, eu preciso de 10% de 86 alunos. E agora? Como é que eu vou quebrar os caras no meio aí? Gente, vejam bem, ó. 10% de 75, gente, eu fiz 10%. Daqui a pouco é tipo 12,325%. É 25,478%. Aí tem que ir para a calculadora, né? Não adianta esquentar a cabeça. Então, vejam bem, ó. 10% de 75 vai dar 7,5. 10% de 84, 8,4. E 10% de 86, que vai dar 8,6. Pois é, e agora? Como é que eu vou chamar essa turma aí para fazer esse quebrado aí? Gente, nesse aspecto, o que a gente faz? A gente usa o princípio básico do arredondamento. Qual é o princípio básico? Por exemplo, lá deu 7,5. Se deu 7,5, é facultativo você arredondar para 8 ou você baixar para 7. Então, é você que escolhe essa diferença. Ou vai para 8 ou desce para 7. Se ele deu 8,4, você abaixa ele para 8. Então, no caso aqui, gente, o que vai acontecer? Esse 7,5, eu deixo ele com um coringa. Então, eu deixo ele quietinho ali. Eu sei que é ele que eu vou ter que mexer no final da minha conta. Então, porque o 8,4, aqui, ele vai abaixar para 8. Ó. O meu 8,6, ele vai ter que aumentar e ele vai para 9 aqui, ó. Belezinha? E daí, eu tenho 7,5, que tanto faz a mais ou a menos, gente. Aí, o que acontece? Por exemplo, se ele precisava aqui da 17, se ele precisava de 24 pessoas, se ele precisa de 24 pessoas, bom, o que vai ter? Eu tenho 9 e tenho 8, eu tenho 17 pessoas. Então, se eu quero 24, eu vou arredondar esse 7,5 para baixo. Por quê? Porque eu arredondo ele para baixo, aí eu vou fechar nas 24 pessoas que ele quer. Belezinha? Agora, se o exercício vem e ao invés de 24, ele pede 25 pessoas, aqui deu 9, aqui deu 8, então já deram 17 pessoas. Então, quer dizer, 17, eu preciso que esse 7,5 seja arredondado para cima, gente. Para ele poder fechar 8 e daí fechar os 25 que eu tenho aqui. Não, uma benção isso aí, gente. Nossa, ó, chega a arrepiar, gente, de tão abençoado que tá isso aí. Entenderam essa parte, gente? Tranquilinho? Então, se não entender, dê um grito aí, gente. Tá joia? O que eu falei aquela hora para a Ana que ela fez, você clica na tela aí, em qualquer lugar dela, e põe em fixar. Aí ele aparece eu na tela inteira. Daí até pode ser que eu caiba aí na tela de vocês. Belezinha isso aqui, gente? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um exercício. Oi? Ouvi voz. Gente, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um exercício disso aqui, belezinha? Então, eu vou passar um exercício para vocês disso aqui. A gente vai tentar, é o seguinte. A ideia dessas nossas aulas, eu digo para vocês sim que a gente está bem, estou bem orgulhoso aí, né? Da gente estar fazendo isso. Gente, a ideia nossa é assim, é trabalhar das 19 às 22 horas, beleza? Só que o que vai acontecer aqui para nós?
nós vamos trabalhar direto. Não vou fazer intervalo das 8h30 às 8h45, porque, tipo assim, eu tô aqui em casa, né? Então, você não tem muito para onde ir, nem tomar um cafezinho, nada, né? Então, o que a gente faz? A gente toca direto, gente. Eu só tenho mais 2 exemplos para passar para vocês. São mais 2 exercícios para vocês fazerem, e daí a nossa aula de hoje acabou com relação a isso, tá joia? Então, aguenta as pontas. Se alguém aí, gente, que está assistindo, conseguir na tela aí, ou o pessoal que tá assistindo aí, por favor, tira um print da tela e depois me mande lá, que eu quero fazer fusquinha para os outros lá. Belezinha? Gente, então eu vou passar um exercício para vocês agora lá. Eu vou passar esse exercício e daí vocês vão tentar fazer, a gente corrige ele aqui. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ligar ele já para pegar. Professor. Oi. Tá dando treta no grupo lá. Por que, louca do céu? Ah, vai lá ver. O que está acontecendo? Fogo! Não, no WhatsApp? Tá pegando fogo lá, professor. Sim, senhor. Fogo no parquinho. É mentira, professor. Senta essa louca desse bagulho aí. Que eu tô com fome, querendo me jantar. Dê aula aí, professor. Esquenta a cabeça. Nossa, já tô na 4ª cerveja aqui, piada do céu. Valeu. Ó, professor, rápido aí, que meu pai matou um porco ali, tá fritando um torresmo. Quiser só um minutinho. Ih, professor. Calma. O cara sempre tem vontade de tomar cerveja na sala de aula. Viu? Eu tô carneando um porco aqui, tô com pressa. Vamos. Tinha que ser o Navarro. Só vai tomar quebrada. Tamo aí um dia após o outro. Ei, Mano Brau. Dia É após você, dia. Mano Brau. Agiliza, eu tô com cação de pegar porco, ó, no banhado. Mal rasgado. Olha, rapaz. Neymou o troço. Então, tem um exercício que diz assim: em uma escola existem 250 alunos, sendo 35 no primeiro período, 32 no segundo. Gente, esses exercícios que a gente vai fazer agora, eles já são exercícios extras, esses não tem na apostila de vocês, tá joia? Na apostila de vocês está muito sossegadinho. Então, esse exercício não tem. Eu vou passar para vocês depois a minha apresentação que eu montei para vocês, que abençoado não passou. Então, vejam bem, nessa escola existem 250 alunos, beleza? Aí ele diz que no primeiro período eu tenho 35 alunos. No segundo período tem 32. No segundo, 32. No terceiro período, são 30. No quarto período, são 28. No quinto período, não acaba mais agora. No quinto período, a gente pega os exercícios e depois diz, para que tanto número? No quinto período, são 35. No sexto período, são lá 32. No sétimo período, são 31. E, por fim, no oitavo período, são 27 alunos. Aí, o que ele quer? Ele quer que você obtenha uma amostra de 40 alunos. Então, de todos esses alunos aqui, ou seja, de um total de 250, se nós somarmos aqui, tem que dar 250. Então, nessa amostra, nessa distribuição, ele quer uma amostra de 40 alunos, gente. É isso que ele quer, ó. Ele quer 40 alunos. Então, o que é que a gente faria assim, se a gente não tivesse estudado estatística? O que é que a gente ia fazer? A gente ia fazer o seguinte: bom, são 8, eu quero 40, sabe uma coisa? Pegue 5 de cada um e tá valendo. Chame lá 5 de cada turma e tá valendo. Belezinha? Gente, vai ser bem parecido os valores com os 5, porque eles não destoam muito um do outro, sabe? Então, o que é que eu preciso agora? Eu vou dar aí para vocês uns 2 minutinhos para vocês montarem isso aqui, tá joia? Tentarem montar essa parte aqui e para a gente lá decidir quantos
quantos tem cada um, belezinha? Aí é esse exercício mais um que eu vou deixar para vocês. E com a graça de Jesus, a nossa aula de hoje é isso. Não tem intervalo não, gente, pelo amor de Deus. É 2 minutos para a gente calcular quantos alunos de cada turma eu vou puxar aí. Tá joia? Poxa, dá para ir embora? É, capaz, louco do céu. Agora que o troço tá ficando bom, agora que arrumou o quadro aqui. Eu não tô entendendo nada desses troços. Ih, mas daí não adianta. Vamos lá então, gente. Daqui a pouco estampa uma. Um minutinho. Então. Ali nós já vamos fazer junto. Tem esse mais um. Vocês vão achar bem fácil. Vão até dar risada depois. Vamos lá. Positivo e operante. Paga uma cerveja para nós, professor. Enquanto isso, eu vou pegar meu violão e vou cantar uma moda para vocês. Opa, aí vi vantagem. Mas tem que ser fundo da grota. Neili, Neilerei. Vamos lá, vamos lá. Mas olha, o violão tá aqui, cara. Ó, aqui então, poder ver. Aí, ó. Olá. Já acabou, Jéssica? É possível que eu me tentado? Aí, botei certo, professor. Agora vamos lá. 2 minutinhos aí, a gente já faz o fervo aí, já vamos pro próximo. E por hoje é só. Vamos lá. Não Senhor, quer mas eu comprar não sei- codorna? Então, vou ajudar nesse aqui. Senhor, eu não sei nem por onde começar. Primeiro de tudo, quantos alunos tem ali? Eu tenho um total de 250. Quantos alunos ele quer de amostra? Ele quer 40. Então, de 250, ele quer 40 alunos. Primeiro, eu pergunto para vocês. Quantos por cento, então, a amostra, ou seja, quantos por cento o 40 representa do 250? Quantos por cento ele representa? 100%. Fazer. Então, vejam bem, para eu achar essa porcentagem, aquilo que eu acabei de falar para vocês, pego um número menor, 40, divido pelo total, 250. Sempre quando eu quero saber uma porcentagem, um número menor em relação ao total, eu pego o menor, divido pelo total e faço vezes 100. Vezes 100, se você quiser saber em porcentagem. Gente. Se você não quiser saber em porcentagem, você não precisa multiplicar por 100. Então, nesse caso aqui, eu tenho 250, estou repetindo de novo, eu tenho 250 alunos e desses 250, eu quero 40. Quantos por cento isso representa? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha ajudante aqui e vamos lá, ó. 40 divididos por 250. Quanto deu aí? 0,16. Ou, entre outras palavras, você precisa de 16% de cada um, gente. É isso que você precisa. Entenderam? Isso é a amostra estratificada proporcional. Primeiro, você tem que descobrir quantos por cento a amostra é do total. Como é que você faz isso? Pega a amostra, divide pelo total e faz vezes 100. Então, 40 divididos por 250, que deu 0,16. 0,16 é a mesma coisa que 16%. Lá vocês viram, acho que em fundamentos de cálculo, se eu não me engano. Belezinha? E o pessoal de ADM viu em raciocínio lógico isso aí. Que benção, gente, que benção. Então, veja bem, se eu quero, é por isso que eu estou falando para vocês, se eu quero 16%, você tem duas maneiras de você fazer. O que você vai fazer? Vai pegar cada item aqui e vai multiplicar ele por 0,16. É só esse o trabalho. Então, por exemplo, lá, do primeiro período, então, são 35, que eu vou multiplicar por 0,16. Ó. Então, vou trocar o 35. Eu preciso daqui de 5,6. Ô, senhor, mas daí 5,6 não vai rolar. Calma, que depois você arruma esses números. Beleza? Agora o 32, ó, que é o segundo período. Vamos lá, então. Então, eu tenho 32, que vai multiplicar 0,16. Ó, vai dar 5,12. Belezinha?
Agora, do terceiro período, que quanto que eu vou fazer? 30 vezes 0,16. Então, vamos lá. 30 vezes 0,16. Vai dar 4,8. Quarto período, 28. Então, no quarto período, 28 vezes 0,16. Vai dar 4,48. Lá do quinto período são 35. Então, 35 vezes 0,16, nós já fizemos aqui, ele vai dar 5,6. Sexto período, que são 32. Então, 32 vezes 0,16, 5,12. É o mesmo do segundo período. Sétimo período, que são 31. Então, 31 vezes 0,16 vai ser igual a 4,96. E, por fim, o 27. Então, 27 vezes 0,16, 4,32. Então, vejam bem. Aqui, gente, você já usou a amostra estratificada proporcional. Só o único problema teu agora é a gente poder arrumar isso aí, né? Para não ficar tudo com números quebrados aí. Bom, primeiro de tudo, tá pronto o exercício? Tá pronto. Agora só veja, você não pode chegar numa sala de aula e falar para os caras assim, viu? Venha 5,6 alunos comigo. Não tem como fazer isso aí. Então, eu preciso arrumar esses números. Qual é a primeira parte que nós utilizamos para arrumar esses exercícios? Nós utilizamos eles no arredondamento simples. Por exemplo, aqui, 5,6, como passou de meio, eu vou para 6. 5,12, então ele vai cair para 5. 4,8 vai subir para 5. 4,48, ó. Esse carinho 4,48, gente, de todos eles, é o carinha que eu vou deixar para coringa aqui, ó. Porque, na verdade, pela tática, pelo arredondamento, ele cai para 4, porque ele não chega em 4,5. Mas ele é o mais próximo que eu tenho de meio. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele resguardado aqui. Se eu precisar, eu vou mexer com ele. Belezinha? E lá, ó, 5,6 vai para 6. 5,12 vai cair para 5. 4,96 vai para 5. E 4,32 cai para 4. Beleza? Aí eu tenho, gente, o quê? Eu tenho os números inteiros aí, que agora o que eu vou fazer? Agora eu vou somar eles aí, porque, na verdade, eu preciso de 40. E agora eu vou somar esses que estão circulados aqui, para ver o que acontece com eles. Então, vamos lá, ó. 6 mais 5, mais 5. Aqui eu deixei o asterisco. Então, vamos lá para o 6, ó. Mais 6, mais 5, mais 5, mais 4. Deu 36. Belezinha? Quantos eu quero? 40. Então, significa o quê? Que eu deixei esse carinha aqui, mas realmente eu consigo baixar ele mesmo sem problema algum. E 4,48 eu vou arredondar ele para 4 e fechou o pacote. Então, o que acontece com esses alunos? Eu tenho, chame 6 pessoas do primeiro período, 5 do segundo, 5 do terceiro, 4 pessoas do quarto período, 6 pessoas do quinto período, 5 pessoas do sexto, 5 do sétimo e 4 pessoas do oitavo período. Belezinha? É isso que eu tenho que chamar aí para a gente poder trabalhar. Gente, então é o seguinte, professor, eu não entendi isso aí ainda. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar com o próximo exemplo aí
E aí, depois que eu dispensar vocês aí, que daqui a pouco termina, porque agora são 7h28, né? Então, 7h28 agora, pelo menos até 1 hora do intervalo aí a gente vai. Aí, 7, bebeu que pinga, louco. tá louco, 7h28, 7h28. 10 horas da noite. É saudade, gente, saudade. Então, vejam bem, parou a encrenca? De Brasília. Parou a treta lá ou não? Não. Nossa, meu Deus do céu. Mas não tô no meio, diga que eu não tô. Beleza. Então, até o professor do grupo já. Tá louco? Não fiz nada, eu tô em casa. Gente, então vejam bem, nós vamos passar para o mesmo. O professor é louco. Então, só Jesus para ajudar a gente. Então, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos para o próximo exercício. E aí, no próximo exercício que eu vou passar para vocês, aqueles que entenderam isso aqui, eu vou me despedir daí de vocês daqui a pouco, não é agora. Eu vou me despedir. E aqueles que não entenderam, avisem que eu vou fazer ele de novo daí. Belezinha? Sem medo de ser feliz. Vamos. Nossa, gente, o próximo é animal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo compartilhar ele aqui, que daí vai ficar mais fácil. Compartilhar do PowerPoint. Ai. Vamos cruzar os dedos. E não é que deu certo agora, gente? Que abençoado. Olha aí, gente. Vocês estão vendo a apresentação agora aí? Sim. Sim. Então beleza. Era isso que eu tinha para mostrar desde o começo da aula, só que ele só conseguiu carregar agora. Então aqui está tudo que eu falei para vocês na aula de hoje. Até é legal porque ele está gravando ainda a nossa aula. E daí ele está aparecendo tudo aí, quantitativo, aí o diagrama que nós temos aí, organograma. Professor, aí... aqui não apareceu nada, professor. Aqui não apareceu nada. Professor, também. Aqui também não, não apareceu nada para nós também. Não tá internet, Adeus. Eu tô podendo... Pra mim aqui apareceu. Também não. Eu posso até fazer o negócio. Tá sem vídeo, professor. Os caras não pagam a conta da internet, a internet fica ruim daí. Viu? Vocês pagaram a boleta da internet também? Deu boa aqui. E esses 3G? Paga o boleto da internet, daí não funciona, não sabe por quê. Gente, vendo 2. Vocês estão vendo esse último agora aí, número de estudantes? Escola? Não estão vendo nada. Dá para ver bem de boa. Não está aparecendo nada aqui na tela. Dá para ver. Então, vejam bem, o que ele tem aí é um exercício para a gente fazer, e daí ele quer uma amostra de 120 alunos, mas eu vou passar na tela aqui, passar os números. Aqueles de vocês que estão conseguindo ver a tela aí, já tira um print, para depois vocês poderem fazer o exercício, beleza? Eu vou contar até 5. Oi? Manda lá no grupo para nós os slides ali. A gente já abre ali. Gente, eu já falei que eu vou mandar. Pode ficar sossegado. Não, mas manda agora. Adelson, chega! O que vai acontecer? Gente, vejam bem. Nós estamos tendo a aula agora. Essa aula vai estar gravada no YouTube para vocês também. Vai estar no ar essa aula gravada. O áudio. E esse slide aí, gente, eu mando no grupo para vocês também. Quer dizer, não tem para onde se explodirem. Não tem como eu falar, eu não consegui, eu não tenho, beleza? Então vai estar no YouTube, vai estar no Ava, vai estar... nem sei mais onde que vai estar em toda parte, gente. E os slides eu mando no grupo também. E se mesmo assim, compromisso só aqui mesmo. Se mesmo assim você falar que não tem, eu amanhã cedo eu vou imprimir e levo até a tua residência. Ok? Não pode sair de casa. Caramba, mas você não tá inspirando, tossindo, né? Não, mas eu tô trabalhando de motoboy, gente. Trabalhando de motoboy. Dá certo. Fazer uns bicos aí.
Gente, agora apareceu. Verdade, professor. Tiver mais idade, se nem ficar em casa já. então, se apareceu agora, porque agora eu saí Coitado da moto. apareceu agora que Já Que foi lá benção. no drive-thru da vacina lá da rodoviária? Como é que é? Não entendi. Já foi lá no drive-thru da vacina lá da Não desvia rodoviária? dos assuntos da aula aí, faz favor. E hoje era para idoso. Eu ia falar uma coisa que eu levei alguém, mas vai ficar bravo comigo. Vamos para a aula lá. Deixa eu pegar aqui. Gente, Pode falar. A melhor risada. Cabeça. tá gravado, Zacarias. Gente, então vejam bem. Eu vou passar. Para aqueles que não têm, eu vou passar aqui para vocês agora. Então, ficou assim. Quem já tem, gente, uma bênção. Quem já que eu pedi lá, apareceu, tira o print da tela, senão vai estar em todas as partes lá. Então, vejam bem, gente. Ele tem, bem resumidamente, escolas aqui. Então, tem escola A, B, C, D, E e F. E daí aqui é a quantidade de estudantes. Então, ele está dividido em duas partes, que era bom para dar aula também de Teorema de Tales. Gente, entre lá no meu canal, faça inscrição que está lá esse vídeo também, inclusive com as vozes de vocês também, participação de vocês aí. Então, eu tenho aqui masculino e feminino. Gente, então masculino e feminino vai ter 80 e 95, vai ter 102 e 120, vai ter 110 e 92, 134, ou quem tem a lista aí, se eu errar, me fale, 134 e 228, vai ter 300 e 290, eu acho que eu pulei algum, pulei. 32. 80, 102, 110, 134, aqui 150. 150 aqui, 150 e 130 aqui. 130. E daí o F, que é a última turma, 300, me lembra de um filme, e 290 aqui, ó. Esse é o F que saiu feio aqui. Então, deixa eu ver, 95, 120, 92, 228, 130 e 290. Aqui... Fala 300, fala 300. Oi? Pouco mais. Não tá aparecendo 300 aí? Espera aí. Aí, fechou. Aí. Gente, então vejam bem. Deixa eu passar um pouquinho. Aí. Gente, então vejam bem. O que acontece aqui? Eu tenho todo esse pessoal aqui. E dessa turma, que ele diz, aí de toda essa turma, ele não fala a quantidade, ele fala que ele quer uma amostra de 120 alunos. Ele quer uma amostra de 120 alunos. Aí, o que é que você vai ter que fazer? É a mesma coisa, só que ele dá mais trabalho aqui para a gente fazer. Então, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte, que você quer 120 de um total de quantos? Não sei, professor, ele não deu. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Somar todo esse pessoal aqui, para ver quantos por cento 120 é do total de pessoas que ele quer. Então, é o primeiro trabalho que eu tenho que fazer. Aí, você vai achar a porcentagem de cada um. Sei lá, 10%, 15%, 11%, 12%. E aí, você vai em cada um deles, determinando a porcentagem de cada um. Para quê? Para que no final, você tenha a porcentagem, quantos meninos e quantas meninas você vai ter que chamar daqui. Só cuidado, gente, porque você tem um total de meninos e tem um total de meninas. E o total de meninos e meninas não é o mesmo. Então, por exemplo, se você pegar todo mundo aqui e calcular quantos por cento é do total, por exemplo, vamos chutar, você achou 10%.
Aí, para todo mundo, você vai pegar 10% aqui. Não pode. Não pode, porque a quantidade de homens é uma, a quantidade de meninas é outra. Então, você tem que ver quantos por cento do total são os homens, quantos por cento das meninas é em relação ao total. E você tem que aplicar a porcentagem de cada um deles ali. Esse é o nosso último exercício da noite, né, que eu tinha para passar para vocês. Então, o que acontece? Alguém tirou um print da tela que aparece bastante gente? Deus é mais. Oi? Alguém falou comigo. Acho que foi a Isabela, daí ficou mudo o telefone. O microfone, telefone. Aí agora beleza. Ô, gente, então é o seguinte, eu não estou vendo ninguém. No grupo gente, lá, ninguém... no meio da briga. A tela da imagem. Então é o seguinte, gente, o que é que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse exercício para tarefa agora para a gente fazer. Então, aqueles que entenderam, né? Aqueles que entenderam, que abençoado seja. Aqueles que não entenderam, o que eu vou fazer? Eu vou explicar de novo o exercício anterior. Na verdade, eu vou explicar isso aqui de novo para fazer. Eu vou explicar isso aqui de novo e vou explicar o anterior para aqueles que não entenderam aí. E aí, hoje à noite já, gente, daqui a pouquinho, eu já puxo ali, eu já mando esse material para vocês aí. Esse aqui fica de tarefa. Então, o que vai acontecer? Terça-feira que vem, no momento da nossa aula, o primeiro exercício que eu vou resolver isso aqui, tá joia? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir esse aqui, e damos prosseguimento à nossa aula de estatística. Gente, alguma dúvida por enquanto disso aí? Súcia, professor. Não. Não. Então, veja bem, aqueles que precisam de mais uma explicação, começou a chover agora, aqueles que precisam de mais uma explicação, gente, fica aí. Aqueles que já tá beleza, o que acha que tá, que quer fazer isso aqui depois, beleza. Então, veja bem, obrigado da companhia de vocês. Outro pessoal, fica aí, gente, fica aí. A gente vai mais aí, pouquinho tempo aí. A gente vai terminar a aula antes hoje, tipo mais 5:10, mais ou menos. E daí o que... Então, aqueles que já entenderam, gente, obrigado da companhia. Aqueles da Blended também, se quiser ficar, fica aí, gente. Ninguém está espantando ninguém. E os demais, eu vou explicar isso aqui de novo. Eu vou fazer até, já na sequência, eu vou fazer o primeiro masculino aqui para você ter uma ideia de como é que faz, para você poder gerar os outros aí. Tá joinha? Aos demais que entenderam, obrigado, um abraço, gente, fique com Deus. Bom final de semana, Deus abençoe. E se cuidem, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu só quero que vocês pensem o seguinte, não está fácil para ninguém. Vocês vejam o tamanho do meu quadro aqui. Então, vocês vejam, se eu entrar na frente, gente, eu sou maior que o quadro. Ó. Então, não está fácil para ninguém, né? Mas a gente está fazendo o que a gente pode. Tá joia? E lá no canal é Luciano Gomes Ferreira, vai estar tua aula lá também. Tá joia, gente? Então, obrigado de coração àqueles que saírem. Os demais que não entenderam, eu vou explicar isso aqui de novo. Tá joia? Então, gente, 2 minutinhos, eu vou deixar a tela do slide que eu montei para vocês. Eu vou deixar ela aí para vocês copiarem de repente ela. E daí a gente já agiliza aí. São 2 minutos, mas é rapidinho mesmo, gente. Ó, para aqueles, o professor não carregou para mim ainda. Calma que ele já vai chegar lá. Ele, às vezes, conforme a internet, ainda mais chovendo agora, gente, às vezes ele atrasa um pouquinho. Ó, já deixei na tela para vocês, gente. Tá joia? Então, ela já está na tela. Então, se não apareceu para você ainda, ele já vai aparecer. É a mesma coisa que eu escrevi aqui na tela para vocês. Tá joinha? Eu só vou tomar um gole de água. Questão de uns 30 minutinhos. É mentira, gente. É 1 minutinho só. A gente está aqui. Se por acaso alguém não aparecer, daí a gente vai conversando. Obrigado, gente. Um beijo. Fique com Deus. Sei que é água, sei que é água. Ai, Jesus. Só que uma moda, hein, professor? Só que uma moda. É que, na verdade, o que está acontecendo? Como estou chovendo, tem que recolher a roupa, Vai cara. ao curso, né, professor? Oi? Vai lá recolher a roupa, senão amanhã te quebra.
Pô, minha esposa tá trabalhando, cara do céu. Tá chegando todo dia 10 horas, diz que não aguenta ficar comigo em casa. Só Jesus. Gente, você já apareceu para todo mundo aí a telinha ou não? Não. Já. Oh, então espere que já aparece aí. Tem que aparecer. Beleza. Ela do quê? Olha. Brabo. Tinha que ser o Simon, Gabriel. Só por Deus, gente. Só por Deus, vocês. Esquenta a cabeça, professor. Já é sexta-feira. Quem tá fazendo festa aí? Manda o endereço. Localização no Zap. Gente, alguém ainda não achou a telinha? Eu. Não apareceu ainda? Pra mim também não, professor. Pra mim também não, professor. Ela Pra mim também não apareceu nada. É por causa da internet. Acho que é a internet de vocês. Pra mim tá aparecendo a cara de um tal Derian aqui. É isso. Aí, obrigado. Vamos lá, então. Gente, então, estamos aí de volta. Então é o seguinte, ó. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho as escolas A, B, C, D, E e F. Beleza? Nessas escolas, na escola A, eu tenho 80 do sexo masculino e 95 do sexo feminino. Então, cada escola eu tenho o valor dela. Eu quero 120 alunos. Então, esse é o total de alunos que eu quero. 120 alunos. Beleza. Como é que eu vou fazer para escolher 120 alunos de toda essa galera aqui? É esse o meu trabalho. Primeiro de tudo, gente, eu tenho que calcular aqui quantas pessoas do sexo masculino eu tenho. Você já tem aí, quem pegou a telinha, quem não pegou vai ter agora. Eu tenho 876 meninos. E tenho meninas, eu tenho 955 meninas. Então, vejam bem, são 876 meninos, na minha calculadora, 876 de meninos, 876, e de meninas são 955. Então, gente, eu tenho um total de 1.831. Ó, vou escrever aqui em cima, total de 1.831 alunos. Nem aparece lá, né? Nem apareceu. Pô, mas se eu puxar mais longe, vai cobrir lá embaixo. Tirar só um pouquinho aqui. Depois eu arrumo de novo. Aqui. Gente, então eu tenho um total aqui, ó, de 1.831 alunos. Beleza? Tá. Desses 1.831, quantos por cento são de meninos? Quantos por cento são de meninos? Bom, como é que eu vou fazer essa conta? Você vai pegar o total de meninos, qual é? Deixa eu abaixar agora aqui de novo. Qual é o total de meninos? 876. Então, você vai pegar 876 e vai dividir por 1.831. Aí você vai ter a porcentagem dos meninos. Então, veja bem, 876, que você vai dividir, você vai, olha que benção, gente, você vai achar 0,4784. 0,4784. Ó. É essa porcentagem que você tem. 0,4784. É essa porcentagem. Beleza? Professor Maranhão, o que eu tenho que fazer? Agora, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar cada um desses dos meninos, cada um deles, e você vai ter que multiplicar por essa quantidade aqui. Então,
0,4784 vezes 80, 0,4784 vezes 102, 0,4784 vezes 110, 0,4784 vezes 134, e aí você vai começar a achar o valor de cada um deles aí. Veja que ele é quase 50%, gente. Claro, se de 1.831 a metade é 900 e pouquinho, você quer 876, então ele é quase 50% aí. Então, essa porcentagem 0,4784. Então, vejam bem, só para a gente ter noção aqui, ó, na escola A são 80. Na escola A são 80. Então, quanto que eu vou fazer? 0,4784 vezes 80. Deixa eu subir um pouquinho. Vezes 80. Senão tem que ficar me abaixando, daí eu já não aguento mais. Então, vezes 80. Deu 38,27. Ó, deixa eu puxar 80 para o lado aqui, ó. 80. Ele deu 38,27. 38,27. Então, significa o quê? Que da escola A do sexo masculino, você vai chamar 38 alunos. Não é uma benção, gente? Ó, chega arrepiado, é tão legal que é. Ó, então, da escola A, dos meninos masculinos, você vai chamar 38. Você vai arredondar isso aqui. Beleza, e da escola B, quantos meninos eu vou chamar? Gente, que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 102, que está aqui, vezes o que nós achamos lá embaixo. 0,4784. Então, se eu pegar lá 102, 4784, eu vou ter que chamar 48,79. 48,79 alunos. Então, na verdade, eu vou arredondar esse número, eu vou fazer só esses dois para não fazer muito aí, senão vai ficar sem graça. Então, vejam bem, da escola A, eu vou chamar 38 meninos. Da escola B, eu vou chamar 49 meninos, porque eu vou arredondar isso aqui para 49. E assim eu vou fazer para cada escola aqui, dos meninos. Porque daí para a minha conta e eu vou para as meninas. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Achar quantos por cento, 955, vai ser do total de 1.831. Gente, é uma benção. Você vai jogando os números, fazendo conta, você vai ver daqui a pouco que dá tudo certinho, gente. É uma maravilha. Só que não esqueça, isso aqui é a nossa tarefa, belezinha? Tudo bem? Vamos voltar agora, porque eu vou explicar de novo aquele passo que eu falei dos 8 alunos, dos 2 alunos lá, gente, que esse passo é importante. Se você entender isso, isso aqui é simples, gente. Quando chegar na parte difícil, eu vou falar, gente, isso aqui é difícil mesmo. E Deus abençoe que até lá a gente já está em sala de aula, melhora bastante isso aí. Mas vejam bem, eu vou passar... Quando é fácil, eu digo, gente, é fácil. É só você pegar o jeito da coisa ali, já melhora 1000%. Eu vou explicar de novo aquele primeiro exemplo, talvez agora esteja melhor para você entender, que é o que você vai fazer com os outros aí. Tá joia? Então, deixa eu apagar ele aqui. Apagar esse. Deixa eu falar do primeiro exemplo nosso lá, ó. Gente, alguém tem o número de pessoas que estavam conectadas aí ou não? Sim. 22. E 38. 45. Ai, mentiroso. 22. Então, eu tenho 80 alunos. Saber com 20, por exemplo, eu tenho uma turma A
eu tenho uma turma B, beleza? Eu acho que esse é o Alisson. Aí, beleza, Alisson. Então, veja, o A com 80 alunos, o B com 20 alunos. Então, quantas crianças eu tenho nessas turmas? Eu tenho um total de 100. Tudo bem? Quantas pessoas eu quero de amostra? Eu quero uma amostra de 10 pessoas. Então, eu tenho 100 pessoas, um total de 100, e quero 10 pessoas aí de amostra. Belezinha? Tá. E como é que eu vou fazer? Bom, é aquilo que a gente falou lá atrás. Se eu tenho 100 pessoas, 2 turmas, e eu quero 10 alunos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 de cada um e acabou o problema. Beleza, gente? Pode ser feito sem problema algum. Só que ela não é uma proporcional estratificada, não é uma amostra proporcional estratificada. A amostra proporcional estratificada, ela é mais justa. Então, significa o quê? Que você é mais justo com as quantidades de alunos. Beleza? Então, eu vou descobrir quantos alunos do A e quantos alunos do B eu preciso para resolver isso aqui. Então, vamos começar aí. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu tenho que descobrir quantos por cento a amostra é do total. É o primeiro passo. Quantos por cento a amostra é do total? Então, eu tenho 10 amostras de um total de 100. Como é que eu faço essa conta? Eu pego 10, divido por 100 e vou ter a porcentagem, ó, 0,1 ou 10%. Gente, qual que é o meu trabalho agora? É só eu ir em cada um deles e achar 10% de cada um. Então, por exemplo, o que acontece aqui? Eu pego 80 e faço 0,1, que vai dar 8. Eu pego 20 e faço 0,1, que vai dar 2. Pronto, achei os 10, gente. Ou seja, o que significa isso? Que eu vou ter 8 alunos da turma A e vou ter 2 alunos da turma B. Aí eu fiz uma coleta de amostra, a amostragem estratificada proporcional ou proporcional estratificada, que é a mesma coisa. Belezinha, gente? Alguma dúvida, gente, ainda desse aqui? Por favor, me falem aí, se deu para esclarecer um pouquinho, por favor? Tudo bem? Professor, eu estou com uma dúvida aqui, ó. No caso ali, o valor do total de alunos é 1.831, para variar, né? Desses 1.831, tem que tirar 120, né? Só que daí, tudo esses números aí que ele está fazendo, está dando uns números altos ali, 30 alunos, 40 alunos. Não tinha que somar, tipo, todos os alunos ali e dar daí dá ali, no caso, 47% dos alunos. 47, 44. Ele vai não dar tinha que ser, no caso, 57 piá e o resto menina. Juntar os dados. O meu exercício de hoje para vocês, gente. É justamente esse raciocínio que eu preciso de vocês. Porque se você for lá, igual você falou, veja bem, você precisa de 120. Então, 120 de um total de 1.831, ó, 120. É que eu não ia falar isso porque eu queria que vocês vissem em casa, porque se você começar a tirar 38, 32, 27, você, daqui a pouco você já está com esse 120 em 3 turmas. Só do sexo masculino você já achou em 120. E era justamente isso que eu queria que vocês notassem, ó. Porque se você faz 120 de 1.831, ele vai dar o seguinte. Quer ver? 120 de um total de 1.831. Tá? Se você fizer isso, você vai ter lá 0,0655. Aí você vai falar assim, professor, eu vou pegar 0,0655 de cada um, tá? Pode pegar, mas tem um detalhe aí. Qual é o detalhe?
O detalhe é que você tem uma quantidade de mulheres maior que uma quantidade de homens. Então, na verdade, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar desses 120, por exemplo... vou falar. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Homens são 876, beleza? Quantos por cento isso aí representa do total deles? Então, representa, tipo, 47%. Tá, joia? Então, o que é que você vai fazer? Desses 47%, e você tem ali os 120. Então, esse 120 é o parâmetro para você. E não aquele 876 e 955. Só que você não pode abandonar os dois. Porque aquele diz qual é a porcentagem de cada um nessa história. Então, significa o quê? Que dos 120, 47% dos 120 tem que ser homem. E 53% dos 120 tem que ser mulher. Daí vai fechar a tua conta, tá joia? Eu não ia falar isso porque ele estava de tarefa. Mas só para... Porque se você vai multiplicando cada um por 0,47... Daí você vai achar bonitinho. Nossa, deu 38, deu 37. É a mesma coisa que você falou agora. Então, eu só quer dizer, mas peraí, eu só posso 120 e agora eu estou com um monte aí. Tá joia? Essa é a questão desse exercício aí. Para a semana que vem daí. Tá joia? Então, no caso ali, por exemplo, no exemplo lá, deu... masculino ali seria a turma de 80, né? Daí multipliquei lá vezes 0,47, né? Por 80 deu 38,27, 37. Então, no caso, eu pego 38 alunos. Então, eu faço ali, eu pego 47% desses 38 alunos ali. Ou eu somo todos os totais e pego 47%. Você tem que dividir. Então, veja bem. Você tem 876 meninos e tem 955 meninas. Beleza? Então, deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais fácil. Então, veja bem. Ó. Você tem 876 meninos e tem 955 meninas. Arredondando os números, aqui, o que vai ter? Esse 876... correspondem a aproximadamente 47 pessoas. E os, então aqui masculino e aqui feminino. E os 955 correspondem a 53%. Só que, se você for lá em cada um deles, vou passar um pouquinho. Vamos agora dar. Então, o que acontece? Só que, se você for pegando 47% de cada valor que você tem lá, você nunca vai fechar nos 120. É isso que eu quero que vocês vejam. É por isso que eu deixei ele de tarefa. Agora, então isso aqui não tem nada a ver com exercício? Tem. Porque daí o que vai acontecer? Dos 120 de amostra que você tem. Quantos por cento, veja bem, quantos por cento são do sexo masculino? 47%. Então, 47% de 120, vamos fazer a conta ali, 120, tudo arredondado. Ele vai dar, isso, 56, vamos colocar aqui 56,4, beleza? E as meninas, quanto que é 53% de 120? 63,6. Agora sim. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você tem que pegar 56 meninos e 64 meninas para poder fechar nos 120 que você quer. É essa pegadinha do exercício. Pois é, professor, mas e daí agora, meu Deus do céu? Agora é só você verificar. Entendi. 56,4 meninos são quantos por cento dos meninos aqui? E é essa porcentagem agora que você vai usar para multiplicar. Belezinha? Aqui, 64 meninas
quantos por cento do total de meninas que eu tenho, é essa porcentagem que você vai usar para terminar o teu quadro. Então, não é só pegar, igual eu falei aquela hora, que na verdade é para induzir vocês a esse raciocínio. Você não pode sair fazendo conta sem ver quantos que é. Porque a primeira coisa que você ia fazer, o cara ia multiplicar tudo lá, aí ele chega no final e diz, nossa, mas eu queria 120. Já deu uns 800 e pouco aqui, louco do céu. Então, é essa pergunta que você acabou de fazer. Então, é esse o esquema que eu tenho da resolução. Beleza? Mas agora chega por aqui, você tem que terminar ele também. Tá joia? Mais alguma coisa, gente? Ah, beleza, agora fechou. Estragou minha surpresa, mas valeu. Gente, mais alguma coisa? Alguém mais? Ninguém, todo mundo ficou quieto. Não, professor, então, gente, boa, pode favorar. Beleza, Isa, obrigado. Gente, então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Se Deus quiser ir, logo a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Deus abençoe, cuidem da família de vocês, que cuidem, porque a vida passa rápido aí, gente. Tchau. Tchau, fiquem com Deus, gente. Um abraço. Obrigado da companhia de vocês. Agora, professor, o senhor também. Agora são 8h05, gente. Maneiro no corote, hein? Não. Isso aí não, só depois. Beleza, um abraço, gente. Fique com Deus. Já guarda o dinheiro pro churrasco. Pode deixar. Deixa com a gente, se Deus quiser. Um abraço, tchau. Tchau.